Essa é mais uma edição do Entre Nós, e nós estamos aqui com a doutora Simone Pires, especialista em medicina funcional. E a doutora, antes de começar a falar sobre o tema da medicina funcional, ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência de ser mãe do Felipe, né? Como ela chegou e como ela se tornou médica, como se ela na verdade, especialista em medicina funcional. Antes de tudo isso, como é que ela seguiu esse caminho? Bom dia, tudo bem? Eu fiz medicina, fiz anestesiologia pediátrica, tratamento de dor e medicina chinesa. Meu objetivo, antes de Felipe, era trabalhar com crianças com alteração de desenvolvimento, com crianças com câncer, com crianças que precisavam fazer cirurgias. Depois, eu trabalhava ainda com alguns adultos na anestesia, mas o foco maior sempre foi o pediátrico. Depois do Felipe e todas as necessidades de saber um pouquinho mais sobre o autismo, saber um pouquinho mais sobre as comorbidades que poderiam ter junto com o autismo, é que eu fui para a medicina funcional. Então, no Brasil, eu ainda fiz nutrologia, medicina ortomolecular, e fui fazer medicina funcional nos Estados Unidos, e medicina funcional voltada para o autismo nos Estados Unidos. E, na verdade, foi o Felipe mesmo que te incentivou a seguir esse caminho, né? Lógico, já sendo médica, né? E até a falta de profissional nesse ramo, né? Como é que foi? Qual a razão de buscar esse nicho da medicina funcional? A busca por uma coisa que seja diferente, né, do que já existia na época. Até porque na época não tinha tanta coisa quanto você tem hoje, né? Felipe nasceu em 2001, o diagnóstico foi em 2002. Independente do autismo, mas concomitante com ele, o Felipe começou a ter muitas alterações de saúde. Então, o Felipe era um bebê que deixou de dormir, ele começou a ter um problema sério gastrointestinal, ele vivia adoentado. O pediatra do Felipe, na época, ele comentou comigo, logo em seguida do diagnóstico, que tinham mães que faziam algumas dietas restritivas e que tinham melhores dos sintomas clínicos, mas que ele não sabia a fundo exatamente o que tinha que fazer. Mas ele me colocou em contato com essas mães. Na mesma época, eu fui perguntando para o neuro qual era a possibilidade, para o primeiro neuro, que é o neuro que fez o diagnóstico, e ele não acreditava. Como eu trabalhava com vários outros neurologistas, eu sempre fui perguntando para eles, quem que você me indicaria para saber de autismo? Nós acabamos passando com vários outros neuros, mas todos eles muito gente boa, no sentido de, poxa vida, é autismo mesmo, mas eu não tenho experiência nisso. Até que a gente chegou no psiquiatra, no Marcos Mercadante, e no último neuro, que é o que acompanha até hoje o Felipe. O Marcos, ele já tinha uma vivência de... Quando eu falei com o Marcos a primeira vez, ele já tinha uma vivência, porque ele tinha ficado um tempo nos Estados Unidos, então ele sabia que se fazia, mas não sabia exatamente o que era. E o neuro do Felipe, de cara, ele falou para mim, olha, Simone, tem muita gente que é ruim nessa área, não é tão boa, então se você quer fazer, vai você aprender. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a trocar informações com essas primeiras mães, que o pediatra tinha comentado. Comecei a trocar informações com outras mães, né, que tinham alguma experiência, mas sempre com mães médicas. Depois eu comecei com mães não médicas, que traziam informações de fora, do que estavam fazendo nos Estados Unidos com as crianças, e por isso que eu fui atrás. Uma das razões pela qual a gente chamou a Simone, não só pela experiência já, o Felipe já tem 14 anos, né, que é muito legal, muito diferente ter alguém que já tem uma vivência maior, é porque existe um grande tabu, aí, uma grande polêmica, né, um mito em cima da medicina funcional. E na verdade, assim, seria muito interessante você esclarecer um pouquinho para a gente o que é essa medicina funcional. Pelo um pouco do que eu entendo, a medicina funcional, ela tem o intuito de otimizar o funcionamento do organismo, né? Mas explica um pouquinho melhor o que é a medicina funcional e como é que ela funciona em relação ao autismo.
A ideia da medicina funcional ela é para todo mundo. Então, na realidade, você quer recuperar a saúde da pessoa, você quer tirar a causa que ela possa ter da doença. Não tratar o sintoma, mas ir num estado realmente de recuperação. Então, medicina funcional não é só para o autista. Medicina funcional é para todo mundo. Eu brinco que você tem que tirar, quando você recebe um paciente com autismo, você tem que tirar o autismo e ver o paciente, para ver exatamente tudo que ele tem de diferente. Alguns mitos foram criados e até as pessoas falam certas, vamos dizer assim, inverdades sobre o assunto. Então, a proposta da medicina funcional não é assim, uau, venha fazer medicina funcional e vamos curar o autismo. Não é isso. Olha, vamos recuperar o estado de saúde do seu filho, para ele poder fazer a terapia, para ele poder fazer a inclusão, para ele poder ter uma qualidade de vida melhor, para ele poder se recuperar e ser o mais independente possível. Então, assim, não existe aquela coisa, eu vou dar ômega em altas doses mais B6 e vou tirar o glúten e a criança vai se curar do autismo. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é, vamos ver qual dieta seu filho precisa, se ele precisa de uma dieta muito restritiva ou não, vamos tornar essa dieta o mais saudável possível, vamos ver se ele precisa de algum suplemento. Tem crianças que vão precisar de medicamento, então é outra bobagem que se fala na internet. Medicina funcional não usa medicamento. Usa sim, só que geralmente a medicação prescrita, psicotrópica é feita pelo neurologista e pelo psiquiatra. E a gente tem que trabalhar isso multidisciplinar. Vão ter meninos que vão precisar em determinado tempo usar medicação psicotrópica. Vão ser todos? Não, não vão ser todos. Qual que é o objetivo da medicina funcional? Tirar tudo que puder está causando de ruim para essa criança e diminuir a necessidade dela, seja de psicotrópicos, seja de comportamentos agressivos. Então, às vezes querem vender um pacote, né? Faça medicina funcional e tenha cura. Não é isso. Nunca foi. Você pegar a palestra minha de 2007 para cá, você vê eu sempre falando, olha, o objetivo é ter saúde, é ter uma condição boa para essa criança desenvolver na terapia. Nos relatos que a gente tem de trabalhos publicados, 95% das crianças têm alteração gastrointestinal. Uma parte da alteração gastrointestinal pode ser alergia alimentar ou intolerância. O outro problema é a questão de sono. Que criança que não dorme a noite inteira vai conseguir ter uma terapia boa no dia seguinte? Que mãe que ficou acordada, ou o pai, ou os dois, a noite inteira, no dia seguinte vai conseguir ter uma qualidade de vida boa para brincar com essa criança? Não tem como. Então, o princípio da medicina funcional é restabelecer saúde. Uma das coisas também que eles colocam é que a restabelecimento do sistema digestivo, né, da parte da questão do sono e também da parte imunológica, né? Isso também sistema nervoso, desculpa, e imunológico. Tanto o sistema nervoso e imunológico também tem a ver, também tem essa correlação com o autismo? Sim. Existem alguns trabalhos mostrando, vamos lá, de comorbidades gastrointestinais, né, que é o que é mais descrito. A maior parte dos meninos tem alteração para constipação. Então, dos 95% de crianças estudadas, 85% delas têm constipação. As outras têm um histórico entre alternância de constipação e diarreia. Parte delas, eu acho que 30%, tem ausência de uma enzima chamada disacaridase. Por isso que muita criança se dá bem quando tira o leite, porque a lactose é um disacarídeo, tá? Outra parte das crianças podem ter alergia ou intolerância alimentar. E isso você vai conseguir saber com alguns testes. Não tem teste para todo tipo de alergia ou todo tipo de intolerância. Tem crianças que são celíacas e que desenvolvem sintomas semelhantes ao autismo. E a hora que você tira o glúten, desaparecem os sintomas neurológicos. Essa criança era autista? Não, essa criança era celíaca. Tem criança que tem erro inato de metabolismo, que por algum motivo não foi diagnosticado no nascimento, mas que não pode com frutose, não pode com açúcares, não pode com alguns tipos de aminoácidos, né, tem fenilcetonúria. A hora que você corrige isso, a criança melhora o neurológico. Isso é autismo? Não, isso é um erro inato de metabolismo. Então, também se você não investigar, você não vai saber. Você vai diagnosticar tudo em autismo e não vai saber o que a criança tem. Aí parece cura, entendeu? Ou mesmo ficar sofrendo toda a vida sem poder fazer nada.
Das alterações, o que mais que as crianças têm? Elas têm aumento de algumas interleucinas inflamatórias, principalmente a interleucina 6. A criança autista, ela é uma pró-inflamada. As interleucinas inflamatórias dela são todas aumentadas. E isso tem muito trabalho já mostrando. E ela tem a autorregulação, as interleucinas que trabalhariam para fazer o contraponto, diminuída. Então diz que a criança é uma pró-inflamada e que tem uma autorregulação diminuída. Por isso que é muito mais fácil ter crianças com alteração imunológica, otite de repetição, vias aéreas sempre comprometidas. E isso é meio engraçado, porque você tem situações onde você não precisa de um teste para determinar a alergia. A criança que tem uma mucosidade aumentada, então ela tem muito quadro de via aérea, ela tem muito otite, essa criança tem indicação de retirada do leite. Não é alergia ao leite isso, é pelo aumento da mucosidade. Então tem situações clínicas que você já começa a avisar os pais, olha, eu vou fazer o exame, mas o seu filho é candidato a tal dieta por conta disso. Tá? É a mesma história de a gente falar criança com convulsão candidata à dieta cetogênica. Isso é estudado desde 1920, o Hopkins é o lugar que mais tem trabalho. Então, como que eu vou falar para uma mãe que a criança tem convulsões que não são controladas com medicação para não fazer dieta? Isso independe de alergia ou mesmo de intolerância. Das alterações que a gente tem no sono, com dieta, dependendo do que a criança tem, por exemplo, a criança que tem muita doença e você tira o leite, você consegue melhorar o padrão de sono. Mas o padrão de sono você tem que dar uma olhada em tudo que está acontecendo com ela para você poder recuperar. Então essa criança, ela chega, as queixas, a maior é gastrointestinal, a segunda queixa é alteração de sono, a terceira queixa é realmente a questão de imunidade, tá? E tem muitas crianças que os pais vêm depois de 3 meses. Essa semana foi bem legal, que foi bem isso. Veio uma criança no consultório que ela usava em média 16 antibióticos por ano. Tá? Então dá mais do que um por mês. Os pais passaram em consulta com ela a primeira vez em julho. A mãe virou para mim e falou assim, doutora Simone, de tudo que eu tenho que falar para a senhora, desde que meu filho veio, a gente começou a dieta e os suplementos, ele não precisou mais tomar antibiótico. Se ele não precisou tomar mais antibiótico, ele não faltou mais em terapia, ele não teve mais diarreia. É um menino que eu compartilhei até a foto que ele fez do livro que ele fez esse ano. Nossa, isso foi a dieta? Lógico que não. A dieta só fez com que ele melhorasse a saúde dele. E ele pôde fazer, ele pôde ir na escola, ele pôde fazer as terapias dele, ele melhorou o padrão de sono. Então é um conjunto, Suemi, não é só a retirada do leite fez um milagre na vida da criança. Entendi. E existe uma questão até neurológica, né, também. Né? Sim. Se você tem mais marcadores inflamatórios, você tem alteração neurológica. Né? Então, a criança que eu tenho mais interleucina 6, ela também tem reação neurológica. É aquela história do TDA, da gente tirar o açúcar da criança e os corantes vermelhos. Né? Quanto mais açúcar, mais déficit de atenção. Mas é por causa do aumento de glicemia, do trabalho da insulina. Simone, conta pra gente também, para as mães que estão ouvindo, porque esses sintomas que são aparentemente orgânicos, os pais rapidamente procuram algum médico para uma ajuda. E alguns sintomas que parecem só comportamentais, muitas vezes eles podem achar que ele não tem uma relação direta com uma coisa também orgânica, fisiológica. Por exemplo, um comportamento agressivo, uma resistência a comer um determinado alimento, que aí vira o rótulo da intolerância alimentar. Queria que você contasse um pouco como esses outros sintomas que parecem só de comportamento também podem estar associados a alguma questão funcional. Vamos lá, só para falar um pouco mais dessa criança, essa última que veio, essa que eu acabei de citar, ela foi na neurologista dela esse ano e falou assim, eu vou na doutora Simone Pires. E a neurologista, Jesus, não sei o quê, lá. E mandou no mesmo tempo numa imunologista. A minha sorte, a imunologista olhou os exames da criança e falou assim, olha, não tem nada que fazer, seu filho vai ter realmente infecção ao resto da vida, vai ser uma janela imunológica, depois dos 8 anos ele vai melhorar, babá. Esse meu paciente tem 5 anos.
E quando a mãe veio, ela não me contou, nem da neurologista, nem da imuno, falando que ela ia ter que conviver com antibiótico. Então, ela virou assim para mim, né, na saída do consultório, ela falou assim, doutora Simone, que bom que eu não desisti, né, que eu vim fazer tudo direitinho, que olha como está meu filho, não sei o que, tal. E o menino está muito, 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 muito bem, em todos os sentidos. Então, ela falou assim, agora eu vou voltar na neuro. Você vai voltar na neuro para quê? Para falar para ela que eu comecei o tratamento, eu não precisei usar antibiótico, meu filho pôde fazer as terapias, como a senhora falou, e olha aqui como ele desenvolveu tal. Então, isso é muito legal. Porque isso, Cacá, dá para a gente dosar, né? Então, ela dosou. Ela usou até o começo do ano, até ir na consulta, 8 antibióticos. Depois da consulta, depois de entrar no suplemento, ela não usou mais nenhum. Então, isso é palpável para a gente. É uma coisa que é simples. O comportamento nem sempre é simples. Eu brinco que tem um trabalho que nada tem a ver com autismo, que eles fizeram em presídios de alta violência. Aqui é que eu não me lembro ao certo. Aqui no Brasil foi feito naquela prisão de Tremembé e em uma outra prisão. Mas o trabalho originário, ele é dos Estados Unidos, feito em prisões de lá com serial killer e com presos de alta periculosidade por causa de violência, essa coisa toda. Eles tiraram glúten 6 meses, eles aplicaram escalas de irritabilidade, tiraram glúten 6 meses desse pessoal, gente boa, viram que as escalas de irritabilidade diminuíram, aí o que eles fizeram? Voltaram a dar o glúten. E aí aumentou todo esse trabalho. Então, lá atrás, quando eu fazia nutrologia, quer dizer, lá em 2003, 2004, o professor Mancini levou esse trabalho, que foi o primeiro trabalho feito na primeira prisão. Essas pessoas não são autistas. Elas falam, elas se comunicam, entendeu? Então, teoricamente, a gente não tinha por que elas serem tão irritadas, terem comportamentos tão agressivos. Eu fico imaginando, então, poxa vida, veio um paciente, principalmente os não verbais, com crise de agressividade. Se vem um paciente no consultório, eu já converso com os pais. Já começa a reduzir o glúten e vá pensando que seu filho vai tirar todas as farinhas por um tempo para a gente ver se está melhor ou não. Independente de exame, gente. Isso é clínica. Ponto. Internet é um Deus nos acuda, porque você não está trabalhando, você só pode dar palpite. Então, eu faço parte de alguns grupos de autistas adultos. E adolescentes e adultos. Porque é uma outra realidade do que são os pequenininhos, porque a gente tem questões sexuais para lidar, tem algumas outras coisas que aparecem diferentes, são outros desafios. E dois pais relatando o seguinte, um menino tem a idade do meu filho, tem 14 anos, e o outro garoto tem 20 anos. Os dois pais relatando que os meninos não saem mais de casa e que quebram tudo. Quebram controle, quebram a casa inteira, quebram não sei o quê. Aí, aquela coisa que você vai bem pisando em ovos, né? Você já pensou que o seu filho está numa fase hormonal que ele precisa de gastar energia dele, que talvez ele um tempo em casa, tanto tempo em casa seja ruim? O que tem na sua cidade que possa levar? Você já pensou em diminuir o glúten da alimentação dele? É a única coisa que você pode sugerir, né? E no máximo que você pode falar assim, olha, tem alguns trabalhos falando disso. Mas aí cria-se um preconceito, né? Que é exatamente isso, né? Não me venha falar de dieta. Então, eu acho que assim, a dieta ela pode ser uma aliada para a gente. Tem crianças que vão ter o resto da vida. O Felipe, nós temos uma dieta com ele até hoje. Ele pode sair, tem a conversação com ele de sair. O Felipe não é um anjo, é um dos meninos mais com opinião pessoal que eu conheço, entendeu? Então, ele tem uma opinião forte e ele vira para mim, ele fala, ele coloca a questão de, mas eu quero comer a comida com glúten. Então, ele mesmo fala, mãe, eu quero um panetone com glúten só meu no Natal. Então, a gente tem escapadas da dieta, mas eu já não tenho os efeitos. O Felipe já teve anticorpos contra o glúten, hoje ele não tem mais, ele não é celíaco, mas ele fez 2 tipos de anticorpos contra o glúten. E ele fez uma alteração intestinal que é compatível com quem tem alterações para o glúten, mas não é celíaco. Tá? E ele não é alérgico ao glúten. Ele foi alérgico ao ovo, não é mais. Ele foi alérgico ao leite, ele não é mais. Mas ele não tem mais essa alteração para o glúten. E a gente continua a dieta para ele, porque é o que eu falei. Um menino de 1,90 m sendo agressivo, ninguém dá conta.
Então, qual que é o objetivo de evitar glúten ou mesmo excesso de açúcar para ele? É o comportamento. Você já imaginou um menino de 1,90 m do seu lado ter uma crise de agressividade? Ninguém dá conta. Vamos aproveitar que você falou do Felipe um pouquinho, ó, e conta um pouquinho pra gente como é que é o Felipe, como é que ele está hoje, que eu acho que a grande parte das mães hoje que fazem parte do Entre Nós, elas têm, a maioria, filhos pequenininhos, né? Nem todos estão com os filhos adolescentes, e é legal a gente ouvir um pouquinho. Vamos contar que não é um conto de fadas, 14 anos é adolescência, o Felipe, hormonalmente ele está com 16, né? A gente fez lá umas dosagens para saber como estava. E tem coisas que são muito divertidas com ele, porque ele é um autista muito do autêntico, né? Então ele solta na lata o que ele pensa, e a mãe que se vire, passe óleo de peroba na cara, que tudo bem. Ele, hoje em dia, ele tem alguns interesses específicos. Se você tentar conversar com ele sobre outro assunto, ele vai conversar com você, mas ele vai tentar virar para o interesse específico dele, que mudou conforme ele foi crescendo. Então, hoje em dia, ele gosta muito. O Felipe tem um ouvido muito bom, muito apurado, então ele gosta muito de trilha sonora de cada filme, de saber quem é o personagem, de saber quem é o diretor, de saber o ator que trabalha com o diretor, de saber tal, tudo mais. Até aí é a parte super legal da história, entendeu? A parte hard começa quando ele começa a saber da doença das pessoas. Então, ele sabe quem tem câncer, ele sabe quem tem diabetes. Eu sou uma enciclopédia, eu sei a doença de vários artistas, porque é o interesse dele, e a gente parte do interesse dele para conversar. Ele não é muito fã dos amigos da escola, porque os gostos são muito diferentes. Então ele brinca comigo, para que eu quero ouvir a Anitta, Luan Santana, e ele vai destilando. Se o negócio que ele gosta de ouvir é o Elton John, são as músicas do Ennio Morricone. Então, se ele tem esse gosto, que para mim é tudo de bom, eu não vou encher o saco dele para gostar de uma coisa que é tudo de ruim, tá? Já começa daí. Felipe tem algumas preocupações de qual vai ser a profissão dele, e eu procurei levar dentro do que ele colocou que ele poderia trabalhar, para ver como se faz para chegar até cada profissão, e algumas ele já desistiu. Ele tem um interesse muito grande em saber quando ele vai se casar, se ele vai poder ter filhos, se ele não vai poder, quem vai sustentar ele, né? Que a gente fala que ele que vai ter que se sustentar. Então ele tem essa preocupação, que eu acho bem legal. Nós trabalhamos em casa com um sistema que o que ele faz em casa ele ganha. Então, por exemplo, ele guardar uma louça da cozinha, ele ganha 50 centavos, e eu não hipervalorizo o trabalho, né? Pendurar a toalha, arrumar a cama é obrigação, mas ele ainda está essa coisa dele entender que se ele trabalhar, ele vai ter o dinheiro dele. E para vocês terem uma ideia, a última compra dele, ele comprou um console do Xbox One. Quer dizer, ele teve a capacidade de guardar o dinheiro para comprar, esperar, para conseguir comprar o que ele precisava. Ele não tem esses gostos como os meninos que eu vejo de 14 anos têm, com aquela questão assim, eu quero o tênis tal, a camiseta tal. Isso não tem. Se você comprar uma camiseta para ele do supermercado, tá tudo bem, desde que seja com a estampa do Star Wars, ou com metálica, ou com qualquer coisa assim no gênero. Então ele não dá importância. Mas eu descobri outro dia Felipe bem vaidoso, que era uma coisa que eu não tinha noção ainda. E ele fez um corte de cabelo e todo mundo começou, isso daqui é um undercut, não sei o quê, E eu vi que ele se emplumou todo, né? Então, assim, eu falei, putz, o Felipe tá vaidoso, né? Que legal. Então, assim, você começa assim para ele, Felipe, se você fizer tal coisa, você vai ficar mais bonito ainda, né, meu filho? Então, assim, ele tá nessa coisa de curtir, de se achar bonitão e coisa e tal. Eu acho que ele está apaixonado, mas ele fala que é um assunto que não é da minha conta, se eu pergunto. E eu acho que isso é típico da idade. A gente vai tentar conversar. Eu sempre fui uma mãe cabeça boa, de tentar conversar de tudo, né? E colocar assim, eu sou tua amiga, eu sou tua mãe, e eu posso tirar todas as dúvidas
que você tiver, eu posso bater um papo com você nisso. O que eu não souber, a gente vai atrás junto. E sobre as questões sexuais, quando a gente foi conversar, ele olhou para mim, não é da sua conta. E ponto. E não é da sua conta, e ele não conversa sobre isso. Comigo, não. Ele conversa sobre isso com o mundo. Comigo, mãe, isso não é para você. Ele tem algumas... O Felipe é um menino bem antenado, ele lê bastante reportagem. É uma coisa que é dele, então a história de Mariana, ele está acompanhando todas as possibilidades de contaminação do mundo, quantos anos vai ficar contaminado, quanto tempo vai deixar de ficar contaminado. Ele é bem da campanha Fora Dilma, e ele olha para todos os imóveis que estão vazios e fala, mãe, isso é a crise da Dilma, isso é a crise da Dilma, isso é a crise da Dilma. E é uma coisa que, daí você tenta falar para ele, Fê, não é a Dilma, é todo um governo, ela só é a representação. Tá bom, é a crise do Lula e da Dilma, e não sei o que, tarará, tarará. Então, nesse sentido, ele é bem concreto, e assim, ele é de ler e associar bem. Então, poxa vida, a gente pode pensar em fazer tal coisa? Putz, Felipe, não dá para fazer isso agora, né? A gente não vai ter como fazer tal planejamento que a gente tinha para agora, né? A gente estava planejando uma viagem para Califórnia. Pô, Fê, não vai dar. Ó, não tem como, a gente tem que guardar aí dinheiro, tem que fazer algumas coisas, tá? Tudo bem. Tudo bem. Mãe, quando será que a gente vai poder ir? Falar, eu acho que só em 2018 ou 2019. Então, tudo bem também, entendeu? O que a gente precisa fazer para poder viajar? Falar, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo, precisa acontecer uma coisa que não depende da mamãe, tal. Então, nesse sentido, ele é bem compreensivo. Tem uma curiosidade de conhecer o mundo. Então, você vê, é muito legal e assim, lógico, do Brasil ele só escolhe praias, né? Você chama ele para ir para uma Chapada Diamantina de Veadeiros, nem pensar. Nem pensar, é demais para a cabeça. Mas assim, você fala, poxa, vamos para, sei lá, Santa Catarina. Mãe, você viu que tem vendaval agora indo para lá? Olha, tem perspectiva de chuva, não vamos agora. Então, nesse sentido, ele é bem antenadinho. Tem as coisinhas chatinhas do adolescente, né? Você fala, nossa, o céu tá lindo. Não está lindo, está muito feio. Né? É bem assim, então você respira fundo, tá bom, filho, como você tá chatinho. Eu não sou chato, eu sou adolescente. Então tá bem, Felipe. Mas ao mesmo tempo, é um garoto que eu até estava brincando, falei isso para Cacá. Se ele entrar no hospital, ele se encontra, porque ele vai perguntar para cada um que as pessoas estavam fazendo. Ontem a gente foi no hospital fazer uma visita, no corredor, para todo mundo ele foi perguntando, mas por que você está aqui? Você está doente? Quem falava, não, eu só vim para visitar. Ele não continuava conversando. Né? Se a pessoa fala, não, eu vim fazer uns exames, tal. Mas o que você pode ter? Né? E não sei o que. Daí ele se interessa, tal. Não, e aí a pessoa percebe, sei lá, o interesse meio diferente. E algumas coisas, Suemi, a gente tem que trabalhar o filtro, porque ele é o tipo da pessoa que para e olha assim, olha, você sabia que você pode ter insuficiência renal? O seu rosto fala das pessoas que podem ter insuficiência renal, não sei o quê. E aí, às vezes, você fala assim, Felipe, não é da sua conta. Né? Então, esse não é da sua conta é uma coisa que a gente está trabalhando muito. Por exemplo, ele vê uma pessoa muito gorda que está comendo, sei lá, um baita de um lanchão, ele ia lá falar para a pessoa que aquilo não era bom para a saúde dela. Hoje, ele já para mim, ele olha assim, não é da minha conta, né? Mas aquilo não vai fazer bem, né? Eu falei, pois é, daí eu só emendo, não é da sua conta. E para a conversa por aí, justamente para não dar essa coisa. Porque ele era muito daquela coisa, quando você vai morrer? Ele entrava num elevador e vi uma pessoa velha, quantos você tem? Você tem 70? Você está mais perto da morte do que eu, e não sei o quê. Então, isso a gente foi trabalhando, e isso tem exatamente um ano que eu estou trabalhando com ele, que foi no começo de dezembro de 2014, que ele não pode falar para as pessoas se a pessoa é muito magra, se a pessoa é muito gorda, que a pessoa que é negra vai ter mais problema de saúde, que o oriental vai ter mais câncer disso ou daquilo. Simplesmente as pessoas não querem saber isso. Então, para ele, você vê que é uma coisa que ele quer falar, ele precisa falar, mas daí ele fala comigo. Eu acho que, às vezes, eles têm
Às vezes eles pensam que a informação é necessária de ser passada, né? Meu filho também. Cuida, né? Pô, eu tô te alertando, né? Eu também acho. Existe alguma... essa questão de ser, às vezes, o concreto, mas ele ter essa consciência de conseguir se segurar e saber a hora, isso é muito bacana, né? E de ser adolescente, o que existe assim, mais de jogo de cintura para as mães que você acha que tem que ter nesse momento, assim, da parte do adolescente? Porque eu acho que a adolescência, eu penso, eu não cheguei lá ainda, né? Mas eu acho que deve ser a parte mais difícil, eu imagino. O que você acha de jogo de cintura? Suemi, eu sempre me vi como mãe de criança, e eu acho que eu combino mais como mãe de criança, de sentar, brincar, essa coisa toda. Hoje em dia, Felipe não quer brincar, né? Não tem, sabe, brincar, tá, ele até topa, mas exatamente, para brincar com um cachorro, ele fala, mãe, essa é a sua praia, não é minha. Bem assim, então assim, isso é com você. Eu vou lá e ele faz carinho 15 minutos no cachorro e tá ótimo. Brincar é com você. Então, assim, o que eu vejo hoje, autismo não tem cara, né? Então, você andar com um garoto de 5 anos que tem um comportamento opositor dentro de um lugar é uma coisa. Você andar com um garoto de 1,90 m que começa a falar e você vira para ele e fala baixinho, fale baixo. Isso não é da sua conta, te exige um certo jogo de cintura. Então, assim, por quê? Porque a entonação dele é sempre uma entonação boa. A gente trabalhou anos para o Felipe falar com uma entonação mais alta. Então, ele fala, né? Só que ele fala o que ele quer. E aí você tem que virar para ele e falar assim, tá na hora de falar baixo, né? Ou só como segredo. Tudo bem? Então, nesse sentido, eu acho que é muito tranquilo. Eu brinco não. Veja, o pessoal que trabalha com o Felipe fala que o Felipe tem dupla personalidade. Porque é verdade, comigo o Felipe é um e com outras pessoas ele é outro. Entendeu? Então, é o tipo da coisa assim, ele tem muito aquela coisa do eu olhei, você não gostou. Um exemplo bom, nós fomos comprar uns presentes para crianças de aniversário e tinha um garoto montando um Lego, mas estava meio difícil e tal. E ele é bom nisso, ele sentou lá e começou a ajudar o menino. Vou te ajudar. O menino devia ter 1 ano a menos que ele, ou a mesma idade. A mãe do menino começa, dentro da loja, bem alto, mas que beleza, porque meu filho tem TDAH, ele não consegue ficar sentado para montar nada. O menino lá ouvindo, o Felipe do lado. Mas que ótimo, você sabe que eu passei por, não sei, as melhores escolas de São Paulo e ninguém consegue trabalhar com meu filho e seu filho está lá ensinando ele a montar Lego. E Felipe só ouvindo. Mas meus 3 filhos têm TDAH, não sei o quê. Tá. O Felipe levantou, ela virou assim, meu lindo, que escola você estuda? Não é da sua conta. Cale-se, mulher. Aí... Você fica com aquela cara assim. Até então, gente, eu não precisei falar que ele era autista. Ele estava ajudando o filho dela a montar o Lego. Eles não estavam falando, o Felipe só estava... Põe essa peça aqui, faça isso daqui, põe aquela peça colar, tal. Coisas que não... E meninos, se entendendo, poucas palavras, né? O garoto até pode ter um TDAH, não é? Estou falando que não pode. Mas a mulher estava lá. Blá, 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 blá. Quando ela pergunta, né? Que escola você estuda? Não te interessa. Cale-se. Ele olha assim para minha cara. Ops, mãe, desculpe. Me desculpe, senhora. Eu estudo no colégio tal. Aí virou. Então você vê que assim, o Felipe comigo, ele toma uma tenência que até a postura dele muda. Ele está falando, de repente ele me vê, ele senta, né? Acho que a mãe muito mandona, muito controladora, muito... Então ele senta e responde a coisa de uma maneira muito boa. Da mesma maneira também que ele teve um desarranjo dentro do colégio com uma professora, nós estamos em 2015, em 2013, eu acho, a professora falou uma coisa meio infeliz próxima a ele, e eu não sei, as pessoas acham que autista é surdo, só pode ser, porque fala algumas coisas que só por Deus. E Felipe saiu da escola e falou assim, eu não vou falar mais dentro da escola.
E o Felipe ficou 6 meses sem falar nada na escola, a ponto das pessoas acharem que ele era mudo. Ele só respondia o que era perguntado por professora. Então, assim, ele tem uma postura que é uma postura forte. Eu brinco que ele pegou a parte ruim de mim, que é o gênio, e a parte ruim do pai, que é não gostar de estudar, né? E se tornou um menino que é extremamente sério. Ele é... Bom, aquela fulana falou uma coisa totalmente sem propósito, eu não vou falar mais perto dela. E ficou uns 6 meses sem falar com as outras pessoas na escola. Ele respondia somente o que era perguntado. Felipe, você estudou tal coisa? Sim. Você que vai fazer tal coisa? Sim. Não sei o quê. Tarará, tarará, tarará. Gente, foi quase um ano para batalhar para esse Felipe voltar de novo a falar na escola. Então, eu acho que mãe de autista adolescente já passou por todas as dificuldades dos autistas pequenininhos em lidar com escola, equipe de terapia, né? Porque, veja, você tem uma perspectiva e às vezes a perspectiva ela não está acontecendo de acordo com o que você quer. Você tem toda a preocupação do seu filho estar incluso, você tem a preocupação de gerar renda para poder fazer tudo isso. Só que você põe aí 10 anos a mais. Felipe não deixou de fazer terapia. Durante alguns anos eu deixei de fazer terapia com ele por questões financeiras. Porque a gente tinha que orientar dinheiro em casa para outras coisas, para outros tratamentos, que era o tratamento da minha mãe. E ele deixou de fazer. E foi um período para ele que a gente trabalhava muito junto e que depois eu falei assim, bom, Fê, agora está na hora de expandir isso para outras pessoas. Veja, Suemi, hoje eu ainda vejo, o Felipe ainda tem que trabalhar muito habilidade social. Por quê? Porque ele está aí no mundo, a vida dele não sou só eu, não é só a família, não, entendeu? Ele tem que realmente lidar. Eu vejo que ele fica mais à vontade, não sei porquê, nos Estados Unidos do que aqui. Eu realmente não sei porquê, mas ele tenta se comunicar muito mais. Ele fala para mim que lá ele sente menos preconceito do que aqui. Ele tem noção que ele é autista, ele sabe o que é preconceito, ele sabe o que é bullying, ele tem muito claro o que é isso, e ele tem noção quando ele faz o bullying, porque ele também faz o bullying. Ele tem noção dos preconceitos que ele tem, porque ele também é preconceituoso. E se eu falar para você, ele tem preconceito de umas coisas que eu não imagino como isso apareceu na vida dele, tá? Mas ele tem alguns, e que a gente procura trabalhar, fala assim, Felipe, menos, né? Então, você procura dar uma outra conotação para ele. Te digo, um dos preconceitos dele, cadeirantes. Menino, não cadeirante, o PC. O cara que não consegue ter um movimento de pernas e braços que é totalmente dependente. Ele não tinha dúvida, ele parava do lado da pessoa. Putz, Deus ia te fazer um favor se você morresse. Felipe! Jesus, que é isso? Mãe, não pode correr. Essa pessoa não pode gritar, essa pessoa não pode dar tapa na cara de ninguém, ela não tem como se proteger. Então, ele tem até uma lógica do preconceito dele. Mas ele tem um preconceito. E que hoje ele não deixou de ter, Suemi, mas ele guarda para ele. Eu até te perguntar isso, ele sabe do autismo, você contou para ele, como é que foi esse desenrolar da história dele saber do autismo dele? Então, a primeira vez que o Felipe me perguntou alguma coisa foi com 5 anos. Ele não conseguia nem pronunciar adequado. 5, 6 anos. Ele olhou assim para mim, eu sou retardado. Provavelmente ele ouviu alguém falando. Eu, não, você não é. Mais para frente ele voltou, porque eu sou diferente. Na época o Felipe estudava numa escola que eu era a única mãe morena alta. Todas as mães eram estilo bem mignon, mais loirinha, fisicamente era muito diferente. E era um grupo de mães muito legais. Então eu peguei tinha uma morena baixinha. Eu peguei a foto de todas as mães, eu falei assim, olha a diferença, a mamãe é a mais alta, a mamãe tem o cabelo preto, tal, tudo mais. As outras são, né, daí foi falando o nome de cada mãe, ela é loira, ela é pequenininha, tal, tudo mais. Falei, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. E você é diferente das outras crianças. E tudo bem. Aí passou. Felipe começou a soletrar, acho que com 5 anos. E eu tinha uma estante cheia de livros de autismo, que não era uma estante tão visível.
Aí um dia tá, mas eu deixei um no carro, ele AUTISMO, autismo. O que é autismo? Aí você vai, né? Então, são pessoas que são assim, que são assado, que são isso, que são aquilo outro. Tá, passou. Não entrou para ele, que era ele. Depois de mais algum outro tempo, foi trabalhado na escola um programa chamado Viva a Diferença. E aí ele sentou e perguntou para mim se ele era um autista ou não. Tá? Então, e aí sim, é autista. E ele ainda tem uma dicção, ele tem uma entonação que é uma entonação mandona, mas ele tem uma dicção para algumas letras ainda que é meio ruim. Assim, então é por isso que eu falo diferente? O Felipe tem uma preocupação, e isso culpa do Aba, né? De ser perfeito, de fazer tudo certo. Eu brinco que ele é o garoto Aba. Né? Ele tem essa preocupação do acerto. Então, se ele erra, ele vai lá, paga para fazer tudo certinho. Agora que ele está começando a ficar mais leve no assunto. Então, teve uma fase, eu acho que foi a fase mais difícil, Soemi, foi a fase dos 9, 10 anos, que ele queria muito ser igual a todo mundo. Então ele olhava, mas ele assim, chorava. Ele falava assim, por que eu sou diferente? Eu quero um amigo verdadeiro, não sei o quê. Papapá. Foi uma época muito sofrida. Depois disso, ele foi trabalhando, virou o contrário. Então hoje, que também não é bom, tá? Mas hoje ele se acha o supra-sumo de tudo, tipo a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Ele se acha muito melhor do que todo mundo, entendeu? Até assim, meio prepotentão. E daí você fala assim, opa, pera, não é assim, você é igual a todo mundo, tem pessoas que vão ter mais habilidades que você, tá? Não, eu sou autista. A máxima dele para mim agora, ele foi para um congresso comigo nos Estados Unidos, ele assim, vamos pegar a fila preferencial. Eu sou autista é deficiente, eu já ouvi. Tá bom, Felipe, vamos pegar a fila preferencial. Ele está passando pela fila preferencial. É aquela fila imensa para fazer o check-in, como minha poeira, seus otários. Então, quer dizer, ele tem as coisas da sacanagem. Ele briga comigo, por que eu não paro pro cadeirante? Eu falo assim, porque você não tem dificuldade nenhuma. Você pode parar em qualquer vaga. Nós podemos andar, nós não temos essa necessidade. Ele falou assim, mas vocês não lutaram tanto para ser deficiência? Então, assim, tem umas coisas que ele tira e que não foi falado para ele, mas que provavelmente ele me ouviu conversando com outras famílias de direito, do que tem, do que não tem, essa coisa toda. Então, para ele, ele tem uma consciência muito boa de algumas coisas. De outras coisas passa assim meio que desapercebido. Então, por exemplo, o Felipe não tem aquele mal-estar, a maldade em si, de ver alguém pelado. Ele até vê se a pessoa está pelada. Ponto. Então, você vê que não tem um contexto para ele aquilo, entendeu? Não tem uma conotação, puxa, não pode. Não tem. Mas, em compensação, ele tem umas sacadas muito boas, né? Então, a gente já encontrou uma paciente minha chorando, dando um baile no pai. Ele foi lá, abraçou a menina, batia assim nas costas dela, vai passar, eu não sei o que está acontecendo, mas vai passar, confie em mim. Que era a mesma coisa que eu fazia para ele quando ele era não verbal. Então, quer dizer, lá atrás, quando ele tinha aqueles choros que a gente não entendia o que era, eu abraçava e falava assim, calma, tá tudo bem, vai passar, fica bem, fica aqui comigo, olha, eu não estou entendendo ainda, mas um dia eu vou entender. Ele fez a mesma coisa com a menina. Então, ele replica muita coisa. Eu brinco que ele ia ser um ótimo terapeuta, né? Porque é um AT super bom, porque ele tem umas sacadas boas, ele é bem, como que eu vou dizer, acalantador. Ele é bem acalantador. Que bacana, que eu acho que ainda hoje a gente não tem muito exemplo de autistas que teve esse tratamento como seu filho, né? Acho que seu filho é um dos primeiros que a gente vê maiorzinho, né? Que teve tratamento, que conta essa história de uma criança que já tem o tratamento e que já está bem, que teve intervenção precoce, que teve a intervenção do comportamental e que você vê um resultado que está bem, né, que você vê que está vivendo uma vida bem plena e que está
tá, assim, tá tendo uma adolescência até bem típica, né? Essa história de... Até que você falou, eu quero ser igual a todo mundo. Todo adolescente quer ser igual a todo mundo desde que o mundo é mundo, né? Todo mundo teve essa crise na adolescência, eu quero ser igual, eu quero pertencer, não é? Desde que o mundo é mundo, eu acho, até hoje. Eu vi uma notícia que tem até umas meninas que saiu, acho que no UOL, umas meninas que têm se cortado, uma história horrível. Justamente por isso, por não pertencer, por não ser igual, porque não tem o telefone do momento, porque não tem... Então, é uma coisa desde que o mundo é mundo, né? Então, você vê que é bem típico até, né? Essa questão de querer pertencer, de querer ser igual, né? E bacana que ele sabe que ele é, né? Eu acho que é um pouco de um medo, assim, do momento que você vai contar. Eu pelo menos, tenho essa aflição, porque às vezes eu passo por uns momentos que eu acho que ele sabe, e eu não sei se ele sabe, a gente... Não é que ele sabe, não. Olhar sobre isso. Eu até brinco com as meninas, porque eu vejo quando vai ter... Eu falo que ele é um ator, né? Porque na frente delas faz lindo, né? Lá em casa, diferente. Quando eu tô na supervisão, nossa senhora, faz tudo... Eu vou te contar que a minha vivência é diferente. Comigo é que são as flores. Com o resto do mundo só são os espinhos. Essa é a verdade. Eu tenho um filho muito legal. Comigo. Sério. O Felipe é muito legal. Ele é um cara que topa tudo. Que, putz, Felipe, vamos fazer tal coisa. Sempre foi super legal. A hora que você chega na família paterna, coitada da sogra, fala assim pra mim, mas Simone, por que ele é tão opositor, Simone? Por que tudo não, Simone? Chama ela de diversos apelidos pavorosos, enfim. Mas, então, assim, eu digo para você, na escola é aquela coisa de eu olhar, eu falo assim, mas meu filho é uma graça. Na escola ele quebrou uma carteira. Suemi, que menino doce que é o meu. Em casa eu falava assim, não está condizendo o meu filho amado, lindo, aquela criança tudo de bom, que tem um mau humor da adolescência, mas que eu acho que é comum. Fofo, com essa história da escola. Mas enfim. Felipe, aí a gente tem que falar um pouco da história da Gradual, né? Porque Felipe, no diagnóstico de 2002, quando a gente foi fazer as avaliações com o Marcos e com a Caia Pacífico Mercadante, eles indicaram a Gradual para trabalhar. As meninas não eram nem Gradual ainda, né? Era a Cacá, Cinti e Leila só. Então eu tive o privilégio de tê-las trabalhando em casa, né? Da Leila abrindo as panelas da minha casa para ver o que tinha de almoço, que a Leila é curiosa toda a vida, né? Eu peguei uma fase muito boa da Ju Godoy, estudante, e a Juliana, eu falo que ela foi um divisor de águas na minha casa, porque a Ju, as meninas davam orientação porque já tinham experiência, e a Ju era estudante, com aquela gana de estudante, com aquela vontade, e ela se apaixonou pelo Felipe. Teve a Paola também, que passou. A Paola, na época, a gente pegou na transição a Paola, né, de estudante também, de estudante para psicólogo. Pegou o Robson Fagiani também nessa transição. Todo mundo trabalhava vinculado com a Gradual, mas eu sempre tinha uma das meninas e mais alguém do pessoal novo que estava começando. Então, assim, eu era uma mãe que, você imagina, estava numa fase de fazer uma nova formação, trabalhando pra caramba. Então, o que dava para fazer? Pegar os programas que as meninas davam e reaplicar nos horários meio esdrúxulos, já que o Felipe não dormia, né? Então, vamos trabalhar a araba na madrugada, né? E eu me lembro de uma das primeiras reuniões que eu fiz com as meninas, eu falava assim, bom, o Felipe é um bebê, ele precisa brincar, né? Porque aquela coisa só da mesinha, e as meninas fizeram um programa de brincar, uma brincadeira de faz de conta. Eu me lembro que com 3 anos eu filmei uma parte de uma sessão, e minha sala virou um grande playground. Eu tinha na parte de uma sala um trem montado, que a gente montou várias coisas de... núcleos, era o núcleo dos animais, o núcleo dos índios, o núcleo do não sei o quê, o núcleo dos bichos, tal, e assim vai. E a gente acabou filmando uma sessão terapêutica que foram 2 horas só de faz de conta. E o Felipe não era verbal.
E ele fazendo todos os sons do trem, mandando. Eu me lembro que eu levei para o neuro, que ele pediu para ver uma... Ele já tinha pedido, eu falei, eu trouxe aqui uma parte que é super legal para o senhor ver. A hora que ele viu, falou assim, seu filho está fazendo faz de conta. Eu falei, tá. Né, ele está brincando, mas a gente brinca com ele. Aí levei o álbum cheio de tinta. Você tem que lembrar que naquela época, Felipe foi uma criança que teve muito problema sensorial, e sensorial naquela época não existia com vínculo para o autismo. Tinham as TOs que trabalhavam o AVD, mas não trabalhavam sensorial. Então, sensorial, quem me deu uma mão na época foi uma mãe chamada Marie Dorion, que morava em Seattle, e ela estava acabando de ter o diagnóstico do filhinho dela, e ela tem um blog chamado Uma Voz para o Autismo. E ela dava muita dica de sensorial. Então a gente ia trabalhando também o sensorial, eu ia trabalhando o sensorial à parte, as meninas iam trabalhando os programas do ABA, o programa do Brincar. Então teve essa coisa desde sempre. E é muito divertido, porque assim, a hora que eu levei para o neuro, ele falou assim, mas autista não faz de conta. Eu falei, faz sim, olha aqui, tem um fazendo. Ele pediu na época a cópia porque ele queria levar para o pessoal do grupo de estudo dele, essa coisa toda. Vocês têm que imaginar que o primeiro neuro que eu fui com o Felipe com 1 ano e 6 meses, ele falou para mim que não tinha o que fazer até os 5 anos. A primeira psicóloga que ele me mandou, que era para fazer uma avaliação, ela abriu uma casinha de madeira com bichinhos, com pessoas lá dentro, que ela queria fazer dormir. Meu filho estava com 1 ano e meio, e ele saiu correndo pela sala, e ele não estava nem aí para a casinha de boneca dela. E nem olhou na cara dela. Então o laudo dela veio lá um parecer de autismo severo. E o neuro emendou para mim, olha, seu filho é um autista severo. Veja, mãe médica com filho com características no espectro. Eu cheguei no neuro com mais de 30 perguntas. Provavelmente mais. Ele abaixou a minha folha, ele falou assim, provavelmente, isso foi no retorno, provavelmente seu filho é autista pela mãe tão técnica que ele tem. Então, assim, ele não vai ter o que fazer até os 5 anos. Eu, se fosse você, eu pensaria em deixá-lo só em casa, porque não tem escola para ele. Vocês têm que imaginar que isso é 2002, gente. Tá? E quantas mães não ouviram isso que não teriam o que fazer? Então, hoje, tem crianças da idade do Felipe que estão bem melhores que ele do quesito social. Tá? Que eu acho que o grande perrengue ainda do Felipe é o social. Ele deixou de se interessar pelo mundo. Então, ele conversa com quem ele tem interesse. Ele não dá pelota para qualquer um, ele não tem. Mas é um menino extremamente vivo, ele gosta de saber de notícia, ele gosta de viajar. Você fala para ele, vamos viajar, é o primeiro que está com a mala pronta, super animado. Depois que o Marcos morreu, a gente passou em alguns psiquiatras e até para procurar uma identidade dele com o psiquiatra. E eu gostei de uma psiquiatra e ele gostou de outro psiquiatra. E nós estamos ainda nesse embate, tá? De quem vai dar o segmento para valer. Mas, enfim, no psiquiatra, na psiquiatra, ele não falou um A com ela. No psiquiatra que eu levei, ele sentou e foi conversando, e o psiquiatra assim para mim, mas vocês foram para o seu congresso? E com quem mais você levou? Eu falei, não, ninguém, é um congresso que eles, lá nos Estados Unidos, eles permitem que os filhos entrem, pelo menos nesse, você tem que avisar antes, paga uma taxa lá, X, e eles podem assistir. Mas ele ficou no congresso com você? Como você conseguiu que ele ficasse no avião quietinho? Você deu alguma coisa para ele dormir? Para quê? A gente viajou à noite e ele dormiu. Ah, tá. Não estou acostumado com isso. Então, quer dizer, um psiquiatra que tem experiência com autista adolescente, na fase que eu levei, essa consulta dele deve ter sido aos 11, 12 anos, na fase que eu levei, o psiquiatra olhou assim para mim, ele conseguiu encarar um avião de 12 horas, ele conseguiu ficar num congresso durante 5 dias, 12 horas por dia, tudo bem, que tinha uma baita recompensa, cada aula estudada era $1 que ganhava, e no final do congresso eu levava ele para passear aonde ele quisesse, entendeu? Com um iPad junto, com um DVD junto, fazendo um mega esquema entre um e outro. No meio da história da aula ele fazia umas perguntas para mim, mas tudo bem. E o psiquiatra falou assim para mim, você tem ideia dessa vitória, do que é? Porque para mim é uma coisa que, assim, comum. Ele virou assim para mim, não é comum. Ele falou assim, Simone, você está totalmente fora da curva.
Ele falou, você está totalmente fora da curva, você consegue assistir um congresso com seu filho junto. Né? E ele falou assim, veja, você consegue viajar com ele. Eu falei, sim, mas para todos os lugares. Aí o Felipe foi conversar com ele, todos os lugares que a gente já tinha ido. Porque foi para tal lugar, porque viajou para não sei aonde, porque viajou para não sei o quê. O que eu vejo, o que me passou, esse psiquiatra em especial, a vivência dele é com adolescente. Então, tem meninos hoje, da idade do Felipe, que socialmente estão bem melhores do que ele, que tem um grupo que se identifica. Ele não se identifica. Eu levei ele para um grupo de autistas, ele não se identificou com ninguém. Eu levo ele para um grupo de típicos, ele não se identifica com ninguém. Então, fica uma situação que a gente fica meio assim, porque o cognitivo dele está super bom, ele tem uma boa capacidade de cognição, ainda algumas coisas a gente estuda previamente em casa, então quer dizer, que é uma coisa que eu sempre aprendi, que se eu antecipasse para ele o conteúdo, a dificuldade dele seria outras dificuldades, mas não conteúdo numa sala de aula. Então, cognitivamente, eu não tenho problema. Agora, o social dele, gente, você olha assim, eu tenho pacientes que têm a mesma faixa etária do Felipe, que cognitivamente estão lá embaixo, mas que socialmente, não que eles estão inclusos pelos outros, mas eles permanecem junto. O Felipe, essa história do permanecer junto, não é o suficiente. Realmente não é o suficiente. Você vê que para ele, o estar junto em sala de aula, ele tá, porque é obrigação. Esse ano, como ele é muito grande, eu levei ele para fazer uma opção de uma oficina de trabalho, para ele começar a desenvolver uma profissão. Ele estava com 13 anos ainda, e a sala eram de 18 e 20 anos, os meninos não eram autistas, mas tinham déficits cognitivos no geral. Esse pessoal dessa oficina especial era extremamente acolhedor, mas extremamente acolhedor. Os meninos, assim, eram, acho que uns 20 meninos, só homem, e super acolhedores. O Felipe foi 2 vezes, na segunda vez ele olhou assim para mim, e assim, né? O dono da oficina, olha, Simone, só tem uma condição, você fica aqui na antessala, porque sabe, né? Autista é autista. Então, vamos lá, autista é autista, então, tudo bem. E essa de autista é autista, eu posso contar várias outras epopeias que passamos. Mas na história toda, Felipe foi 2 vezes, ele olhou assim para mim, eu não quero ficar aqui com essas pessoas. Por quê, Felipe? Porque não é o meu grupo. E ele fala, não é o meu grupo. Você leva ele para uma vivência com outros autistas? Não é meu grupo. Você leva ele para uma vivência com Aspergers? Não é meu grupo. Você leva para uma vivência com típicos? Não é meu grupo. Felipe, quem é seu grupo? Ainda eu não tenho. Mas hoje já não está que ele ainda não tem e chora, porque ele tem um choro bem mexicano, né? Aquela coisa bem... já não tem isso. Né? Eu não tenho. Ponto. E tudo bem. Você sabe que eu tenho uma colega minha que ela tem uma filha também que tem essa experiência igual do seu filho, e que ela realmente tem uma filha também que não se encaixa. Mas, do contrário do seu filho, a filha dela é muito feliz, assim, e sem o grupo dela. E aí a mãe dela meio que, eventualmente, deixou quieto, assim, tipo, acho que ela é feliz. E ela conversa quando tem que conversar, mas ela é feliz, assim, no cantinho dela. Suemi, uma amiga minha que mora na Inglaterra me puxou a orelha outro dia, né? Ela falou assim, veja, quem gosta de festa, quem gosta de buchicho é você. E você quer que seu filho goste disso também. E pelo jeito não é a praia dele. Então assim, eu não vou desistir ainda dele ter um outro amigo, que seja para ele compartilhar as histórias de vida dele. Até porque eu acho que isso é bom, entendeu? Mas eu vejo que ele não sofre mais. Eu não te digo assim, ele é feliz por outros motivos. Ele é feliz porque ele pode viajar, porque ele pode fazer as coisas dele, porque a gente está fazendo nossa programação de férias. Eu vejo muito feliz nisso. Mas ele não é uma pessoa que eu tenha tranquilidade para te falar assim, poxa, ainda não faz falta o grupo. Só que, sabe aquela história de criar uma casca para se proteger? Eu acho que ele criou a casca dele para se proteger. Então, quando eu falo para você, ele se acha a última bolacha do pacote. A escola fez um programa Viva a Diferença e
foi uma semana linda do Viva a Diferença, o escambau terminou. Sexta-feira é o dia que a gente sai habitualmente. Saímos à tarde, a gente foi na FINAC, tinha lá uma mulher, uma anã, que ele chegou assim, mulher baixinha, você é linda, viva a diferença. A anã ficou possuída. Que onde já se viu, que não sei o quê. Ele nem aí saiu, foi ver os livros dele e tal. Daí para ela eu cheguei e falei assim, olha, ela era feia para dedéu, tá? Mas ele falou, olha, meu filho é autista e eu acho que ele te fez um elogio, não leve isso como mal, tal, não sei o quê. Se ele é autista e ele não sabe as regras sociais, ele deveria ter ficado dentro de casa. Suemi, eu nunca perco a minha paciência. É extremamente difícil eu perder a paciência. Aquele dia eu acho que eu já estava meia virada. Falei assim, olha aqui, meu filho falou que você é linda, você é horrorosa. Quem não deveria sair de casa é você. Imagina, expondo a sua feiura aí pro mundo e não sei o quê. Aí, depois disso, eu fiquei pensando assim, gente, mãe de autista é tudo louca. Como que vai falar isso para uma pessoa? Devia ter calado a boca e falar, tá bom, tudo bem. Mas não, na hora que ela levanta os dedinhos dela, você deveria deixar seu filho em casa. Olha, o quê? Meu filho, simpático desse jeito, veio conversar com você, falar que você é linda. Não, veio falar que você é linda, você é feia desse jeito. Ah, pelo amor. Então, assim, eu não tenho ideia para te dizer se ele não quer o encontro social. Eu não tenho ideia. Eu sei que ele criou uma casca tão boa nesse assunto que eu vejo que ele se vira bem no resto. E é onde entra a coisa engraçada. Nos Estados Unidos, lá nos congressos, foi me dada uma possibilidade dele frequentar, enquanto eu fui para um treinamento, uma escola deles, pública, super, assim, que eu fiquei até meio assim, falei, pô, mas o Felipe fala inglês, mas não fala tão bem assim. Não se preocupe, vamos colocar uma pessoa lá. Suemi, nós passamos 10 dias, ele amou o lugar, ele ficou super incluso. Então eu pergunto para você, pô, será que é o Felipe que não consegue se incluir? Ou será que é a nossa estrutura hoje, que ainda não está preparada por um autista adolescente na sociedade? E isso eu acho que não está, entendeu? Hoje a gente vê uma inclusão acontecendo de uma maneira melhor das crianças menores, mas a Cacá sabe o quanto a gente sofreu para fazer a inclusão do Felipe. Poxa vida, hoje ainda eu acho que tem muito desafio na inclusão do Fundamental 1. Tá? Eu realmente acho. Mas, gente, a gente comeu pedra. Eu tive que ouvir de professora falar assim, mas seu filho já está dentro da sala, falando para mim, para gradual, para AT, que a gente teve ATs que foram fantásticas. Teve uma lixo, mas no restante foi atropelada. Mas no restante foram todas muito boas. E assim, a AT, que estava lá fazendo um baita trabalho de inclusão, de adaptação do que era necessário, tem que ouvir assim, mas ele já está aqui dentro da sala, o que mais vocês querem? Essa era uma realidade que eu acho que hoje já está menor. Acontece, mas está menor. Eu acho que existe muito preconceito com os Estados Unidos. Muitas pessoas não gostam do formato capitalista americano. Mas quando eu fui, eu até coloquei isso no blog nosso, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu tinha 12 anos, e eu levei um susto quando eu vi assim, a quantidade de criança cadeirante, criança PC, hidrocefalia. Acho que foi a primeira vez que eu vi tanta gente com hidrocefalia na vida, foi na Disney. E acho que a última também, nunca mais ouvi gente com hidrocefalia na vida, a não ser na Disney. E, na verdade, nos Estados Unidos, eles têm vida. Porque é tudo muito acessível, as pessoas não são preconceituosas, né? E ninguém fica olhando, né? Ninguém fica cutucando. Então, eu acho que sim, eu acho que é por isso que seu filho se sente mais acolhido, né? Você sabe que tem Passou muitas vezes pela minha cabeça mudar também por conta disso. Você sabe que tem uma vivência bem boa da gente, numa das primeiras vezes que eu fui com o Felipe para lá, e tinha um garoto autista trabalhando no caixa de um negócio. E o Felipe, sei lá, o que ele fez, ele meio que saiu da fila, foi pegar outra coisa e voltou na fila. E o menino, não, se você saiu, você tem que ir para o fim da fila. Né? E eu, não, ele está comigo, tal, não sei o quê. Não, mas ele saiu da fila, ele tem que ir para o fim da fila, tal, não sei o quê. Daí eu virei assim, olha, mas eu não posso deixar meu filho no fim da fila porque ele é autista. Ele virou para mim, eu também sou e estou trabalhando. Eu falei, sabe quando você fala assim, vou para o fim da fila?
quero conversar melhor com você, vou para o fim da fila. Então, quer dizer, talvez pela vivência deles, um pouco diferente dessa coisa da inclusão, pelo menos na Flórida, né, que é o lugar que eu acho que não é todos os Estados Unidos que é uma boa inclusão. O Texas é péssimo, né? O Texas é péssimo. O Texas só tem bom fry lá, mas o resto é tudo ruim de inclusão. Então, se você pegar a Flórida, que é um lugar de boa inclusão, você pega um monte de autista trabalhando, gente. Então, quando você fala para mim, você pergunta para o Felipe, onde você quer morar? Na Flórida. San Diego, o Vale do Silício, né? Tem algumas perguntas que as mães passaram para mim. Uma sobre o Zika, né, que tá sendo bem polêmico aí. O Zika ele pode ser um gatilho para deflagrar o autismo, no caso regressivo, até por causa da sua implicação neurológica que tem? O Zika é um vírus razoavelmente novo de estudo, então a gente não tem ainda a ideia do que vai poder abranger todas as coisas. Mas, por exemplo, o que eles já sabem aqui no Brasil, que a microcefalia, que as gestantes que têm um contato com o vírus, que podem desenvolver a microcefalia, o dano neurológico dessas crianças é muito maior do que a microcefalia em si. Então, mas isso é uma coisa que está se estudando. Encefalite viral, todo vírus pode dar. Até os vírus da vacina podem dar encefalite viral. Sarampo, rubéola, catapora, tudo isso pode dar encefalite viral. Você não vê, Bahia, Salvador é rico em agosto em meningites virais, né? Porque o vírus pode acometer. O vírus da Zika pode dar uma encefalite? Pode dar uma encefalite. O que tem estudado hoje não é relação com o autismo, é a relação do Zika com polineuropatia periférica, que é a síndrome de Guillain-Barré, em adultos. Saiu um boato aí tenebroso que crianças de 1 aos 7 anos estavam desenvolvendo casos de encefalite que estavam morrendo. Não, gente, isso é boato ainda, não está nada provado que tenha a ver e que existiram esses casos. Então, assim, o Zika pode dar encefalite? Pode, como qualquer vírus. O Zika da neuropatia periférica, não central, pode dar, como alguns outros vírus. Onde isso é mais estudado? Em adulto. Em criança não tem descrição de neuropatia periférica ainda. Pode até existir? Pode, mas ainda não tem caso descrito. A gente não sabe a extensão ainda do que vai dar de comprometimento do Zika. Isso a gente não tem ideia, porque ainda está estudando. Tanto, tem um grupo na Bahia que está fazendo gratuitamente ultrassom transfontanela, né, para ver das crianças que nasceram com microcefalia. E todo mundo está associando microcefalia. Pegaram um com hidrocefalia. Falaram, poxa vida, essa mãe aqui está dando uma de louca, né? Ela veio para tentar se encaixar. Não, o bebê teve microcefalia intraútero, ele desenvolveu hidrocefalia, por isso que o perímetro cefálico dele é grande. Então, quer dizer, a gente ainda está começando a pegar os casos. Por que o vírus teve mutação justo aqui no Brasil? É a outra pergunta que a gente deve fazer, né? Porque na Polinésia, que é o lugar que mais tem o vírus, a gente não tem microcefalia. A Zika não é uma doença de hoje, é uma doença que está vindo há 2, 3 anos já, né, de estudo. O surto que a gente está passando no Brasil e que não chegou ainda no Sudeste, e é o que a gente tem que saber, por que está dando tanta microcefalia? Provavelmente ele sofreu uma mutação, mas por que no Nordeste do Brasil? Só tem um caso suspeito de microcefalia aqui, que eu acho que é na Zona Norte, por enquanto associado com Zika. E tinham outros 2 casos no litoral, que era Santos e Itanhaém, mas eu não sei se foi fechado ou não. A medicina funcional, ela dá resultados para todos os tipos de TEA? A medicina funcional deveria ser feita para todos os tipos de pessoa. É diferente, né? Eu olhar a causa e recuperar a saúde da pessoa, não só para o TEA. Dieta é para todo mundo, sem glúten, sem caseína? Não. Tem dietas que são muito mais hard rock. Tem pessoas, são poucos os pacientes que eu não tenho em dieta. Tá? Se fala muito sem glúten, caseína aqui no Brasil. Veja, a história começa nos Estados Unidos falando sem glúten, sem caseína, porque eles acham que é mais fácil, porque tem em todo supermercado comida sem glúten e caseína. Aqui na época da dieta, em 2012, foi um parto para eu começar a ter. Graças a Deus eu tenho uma comadre que cozinha muito bem e que me ensinou a fazer as coisas.
Ponto. Essa é a verdade. Então, falar que a dieta sem glúten caseína é mais fácil, é sim, lá nos Estados Unidos. Aqui não é, ainda não. Se a gente pega um biscoitinho da Char de R$30, o pacotinho do biscoitinho, a gente sabe que não é fácil. É a melhor que tem? Não é. A melhor dieta que tem, descrita para crianças no autismo, é carboidratos específicos, ou seja, sem farinha nenhuma. Não é só sem glúten. Então, quem estuda, quem começou a falar em dieta, né? Isso é legal a gente lembrar um pouquinho de história. O Dan começou há 42 anos atrás, o movimento do Derrote o Autismo Agora. E eles começaram com a primeira história, que era aquela aplicação de B6 em altas doses e magnésio. Então, quando o seu neuro está passando a B6 e o magnésio e está falando mal do Dan, ele está cuspindo no túmulo do Rinlan, que o Bernard Rinlan foi quem começou a estudar por causa do filho dele, o Mark, que tem 43 anos, agora 44 anos, e ele que começou o estudo da B6 e magnésio. Nem todo mundo vai se dar bem com altas doses de B6 e magnésio, nem todo mundo vai se dar bem. Para isso existe teste. Quem começou a dieta foi esse mesmo pessoal que se uniu. Eles se uniram no movimento Pais e Médicos. O primeiro médico foi o Sidney Baker, para tentar achar o que poderia melhorar na condição de vida desses meninos. Imagine vocês que há 42 anos atrás, como era o tratamento do autismo, tá? Ainda a gente estava numa época de mãe geladeira forte, tinha pouca coisa de Skinner, de Pavlov ainda acontecendo, tinha muito pouco a se saber do autismo, né? Mesmo eles procuravam melhores qualidades de vida. Então, quem começou o estudo, começou com B6 e magnésio. E eles foram aumentando. Então, foi olhando dieta, foi olhando outras suplementações, vendo tudo que poderia ser possível. E como é que você vê a influência da alteração da alimentação que vem ocorrendo, né? Transgênico, a industrialização, essa alteração com o aumento do número de autistas? E se esse aumento realmente 1 para 45, né, que foi o último número, se ele é 1 para 45 mesmo, ou se isso também tem uma variável? Uma variável. Vamos começar primeiro com 1,45, né? E com os DSMs da vida. DSM-4 e DSM-5. O DSM-4 foi feito por um grupo de psiquiatra que fez alguns critérios diagnósticos, e o DSM-5 veio para deixar mais simples o diagnóstico. O único problema é que quem fez isso é norte-americano, e o norte-americano, quando a criança tem 6 meses, 9 meses, 12 meses, eles aplicam critérios de escalas de desenvolvimento para ver se essa criança está em risco e não, e se ela estiver, ela já é encaminhada para a terapia. Não é feito como que se fala? Não é feito um diagnóstico, mas então todos esses casos que teriam potencial já são tratados. Ponto. Aqui no Brasil, você conta nos dedos quem faz isso, né? Você pode contar os pediatras que são preparados para fazer escala de desenvolvimento. Lá é feito por enfermeira. Aqui é o pediatra que faz. Quer dizer, entendeu? Então, assim, a gente tem uma situação que em escala de desenvolvimento ainda para criança, aqui para a gente é muito antigo. Nos Estados Unidos serviu a mudança do DSM-4 para o DSM-5 para quê? Pegar os casos precoces, não ter o diagnóstico, fazer o tratamento, intervenção e ter a chamada recuperação, que é dita até em 25% das crianças. Eles não falam em cura, eles falam em recuperação. Então, a criança volta a ter o desenvolvimento adequado, a teoria da mente bem como que eu falo, bem resolvida, tudo mais. Se a gente pegar por isso, com o DSM-5, os critérios diagnósticos vão tirar quem era DEL, SOE, Asperger. Então, teoricamente, a gente teria que estar esperando uma diminuição do número de diagnóstico, que não vai pegar nessa mudança do 1,45, vai pegar daqui uns 2 anos ainda mais para frente. Então, eu desconfio que a incidência do autismo ela vai ter uma mudança, mas porque os critérios diagnósticos estão mudando. E os Estados Unidos fez isso, não porque eles são bonzinhos, mas por uma questão econômica. O cidadão autista dá prejuízo para a sociedade. Se eu trato essa criança antes e eu consigo reinseri-la numa sociedade de uma maneira adequada, você tem que lembrar que os Estados Unidos é um país que pensa funcionalmente. O menino pode não ter emoção nenhuma, mas ele trabalha, ele é independente, ele se vira, ele não gera custo.
né? E a gente tem que lembrar que alguns estados, tudo isso é custeado pelo Estado. Então, quando eles fizeram todo aquele investimento que foi antes do Obama, que o Obama para o autismo foi ruim, porque antes do Obama o Bush investiu forte nas pesquisas para tentar achar todas as situações que poderiam deixar essa pessoa funcional. O Bush é bonzinho? Não, não é. Ele é um cara com uma visão funcional, financeira. Eu tenho que deixar aquele cidadão pronto para quando os pais dele não estiverem aí, ele não depender do Estado. Tá. Bom, essa nova escala ainda a gente vai mudar. Quando a gente fala em mudança de alimentação e critérios de doença, não olha só para o autismo, olha quantas crianças alérgicas tem. Olha quanto doença autoimune aumentou. Então, eu tenho uma mudança. A mudança alimentar ela foi muito mais rápida do que a nossa mudança orgânica. Se a gente for parar para pensar em introdução de farinhas até hoje o alimento industrializado, a mudança foi muito rápida. E o nosso corpo ainda não conseguiu. Por que as pessoas se dão tão bem na paleolítica, dieta paleolítica, que é uma dieta que a gente volta atrás e volta a comer os alimentos in natura? Por que isso você diminui os seus processos inflamatórios? Você consegue segurar suas doenças autoimunes? Justamente porque você diminui todos os marcadores inflamatórios. Se eu pensar que o autismo tem uma base genética e um gatilho ambiental, que eu não sei se ele está de uma ordem alérgica ou inflamatória, a hora que eu tirar o inflamatório, ele vai melhorar. Eu não vou curar a base genética, óbvio, tá? Mas eu vou melhorar a situação clínica dele. Sim, entendeu? A parte orgânica a gente vai conseguir mudar. Então, dietas é que, lógico, veja, eu olhei tudo para o autismo, mas se você for parar para pensar, a criança com síndrome de Down tem indicação de dieta sem glúten porque ele faz hipotiroidismo no futuro. Pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, que é uma tanto de gente na nossa população, tem indicação de dieta sem glúten. Quem tem colite tem indicação de dieta sem glúten. Isso são por conta das alterações inflamatórias. Isso não é por causa de autismo. Quem tem tireoidite não tem autismo. O diabetes é que entra outras coisas, né? Se é diabetes tipo 1, se é um diabetes tipo 2, qual a dieta que você vai optar. Mas entenda, Suemi, a modificação do padrão de alimentação facilitou o aparecimento de muitas doenças. O autismo apareceu por causa da mudança de dieta? Não, mas que a dieta contribui para a gente ter os marcadores inflamatórios e piorar o autismo, isso a gente tem. Eu estava até perguntando por uma questão, houve um artigo, eu não vou lembrar qual que é, mas dizia que algumas doenças, acho que estavam falando das autoimunes mesmo, era um artigo sobre nutrigenômica e ela falava justamente sobre isso, né, que essas alterações, poderiam haver alterações de genes e daí, portanto, deflagrar doenças até como autismo por conta da alteração de alimentação. Sim, porque a dieta, ela muda epigenética, né? A gente tem uma mudança de dieta de como vai mostrar essa epigenética para você. Então, por exemplo, uma pessoa com termos técnicos, tá? Com CBS positivo, polimorfismo duplo, e se eu ficar dando muito enxofre, ele vai fazer mais agitação, porque ele vai fazer mais amônia. Tá? Então, poxa vida, o que eu tenho que controlar nessa pessoa? Eu não vou poder ficar dando alho para ela comer todo dia. Então, você entende que é muito mais do que um sem glúten, sem caseína? Quando a gente começa a fala assim, modificação, poxa, e eu pego, não são todos os pacientes que a gente tem nutrigenoma, tá? Mas, poxa, eu tenho esse paciente que eu tenho alteração tal. O que eu vou orientar para a mãe? Olha, na sua alimentação, você vai ter que evitar cebola e alho para o seu filho. Na alimentação do seu filho, você vai ter que evitar tal coisa. Açúcar, no geral, eu peço para redução para todo mundo. E se dá para mudar o açúcar, a gente tenta mudar o açúcar. Mas porque o açúcar é um inflamatório. E eu estou pensando na criança do espectro. Tá? Mas o açúcar, em geral, para toda a população, a gente tem que pensar que o consumo hoje está muito maior do que ele deveria ser. Então, aqui só para finalizar e ficar claro, né, até porque existe esse mito em cima da medicina funcional, que ela é meio holística, alternativa, que ela não acho que as pessoas às vezes têm a impressão de que ela não é medicina, de que ela é alguma coisa
que não é científica, né? E que eu acho que elas precisam entender que faz parte de medicina, que ela é científica e que ela trabalha lado a lado com a medicina e também e que faz parte dos tratamentos, né, convencionais que a gente trabalha, né, que todo mundo trabalha, e precisam entender que não é assim. Olha, eu ouvi dizer que usar ômega 3 é bom, vai lá, compre, tipo, dá aleatoriamente pro seu filho, que daí vai curar o autismo, né? Que não é nada disso, né? Suemi, é aquilo que a gente conversou antes, né? A medicina funcional ia ser bem legal se praticada para todo mundo. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa que tenho amigos que estão lutando para trazer a medicina funcional para o Brasil. A gente já está criado uma sociedade com a intenção de trazer medicina funcional para o Brasil, junto com as grandes faculdades, com o Harvard, junto com a UCLA, para tentar deixar um braço aqui de medicina funcional no Brasil. Por que isso? Porque ia ser interessante para todo mundo, para a consciência de vida, para o estilo que você tem que levar da sua vida, o que você quer, o que você deixa de querer. Não existe, pelo menos no autismo, essa coisa assim, olha, vou pegar um exemplo esdrúxulo, tá? Vou dar óleo de mameluco 5 gotas na noite das luas cheias e vai curar do autismo. Não, não existe isso. O que existe é, olha, vamos olhar para o seu filho, ver o que ele está precisando, ver o que ele apresenta e o que a gente pode melhorar. Vamos lá. Neste campo temos pessoas prometendo a cura? Temos. Então, de cara, quando um pai chega assim para mim, eu vim aqui para você curar o autismo. Eu falo, vá para outro médico. É a minha primeira coisa. Porque tem, infelizmente, médicos prometendo a cura. Tá? Primeira coisa. Como também tem não médicos fazendo charlatanismo e vendendo a cura. Então, eu falo assim, o perfil do paciente que vem para mim é o perfil que já sabe minha opinião desde lá de trás. Olha, o que nós vamos fazer é melhorar a condição de vida do seu filho, que nós vamos lutar para o máximo possível. Se ele se recuperar, se ele perder todos os critérios do autismo, uhul, que bom! Mas o nosso objetivo é recuperar a saúde. Tá? Nunca tinha um outro profissional que falava assim, graças a Deus, há uns anos atrás, e parou de falar, venha comigo que eu vou fazer o tratamento e pare todas as terapias. Os pais, quando chegavam para mim, porque eu fui no fulano de tal, e ele pediu para eu parar todas as terapias e ir nele. Eu falei assim, e foi uma porcaria, né? Porque, veja, o dia que eu falar que dieta e suplemento cura tudo, eu vou estar enganando as pessoas. Eu posso melhorar a condição. Eu posso deixar a pessoa com uma condição mais apta para ela fazer o que ela precisa. Então, tem pacientes que vêm no consultório, que de repente estão fazendo aba, falam, seu filho tem que fazer sensorial também. As meninas do aba, elas podem até saber, mas você precisa de um trabalho intensivo de sensorial. Existem trabalhos falando que tal substância ajuda no sensorial. Vamos fazer para o seu filho? Vamos, enquanto isso, dosando? Vamos ver o que tem para a gente poder melhorar ou não? No Brasil ainda é muito difícil fazer um trabalho multidisciplinar. Seja pelo preconceito que alguns médicos têm, seja por preconceito que alguns terapeutas têm. Né? Então, às vezes você manda eu acho que e-mail é um dos contatos melhores que você tem, porque você manda cópia para o pai. Né? E para mim, o pai e a mãe são os administradores da vida da criança, certo? Então, eles têm que estar cientes de tudo. Então, você manda, né, para o outro profissional que está atendendo a criança. Isso já me aconteceu. Olha, atendi fulaninha de tal. Estou entrando com esse suplemento, estou pedindo para fazer tal coisa. Será que na próxima consulta você pode avaliar se dá para diminuir tal medicação? Porque eu acho que já vai dar para diminuir. Então, tem neuros, antigamente era péssimo, nossa, não tinha nem resposta. Hoje em dia já não, hoje em dia tem neuro de Rondônia, neuro de Maceió, de Natal, que vira assim, poxa, Simone, vamos tentar então da próxima vez. Teve um neuro que mandou essa semana, a criança estava usando uma medicação e eu pedi para diminuir 1/4, se ele achava que dava. Ele tirou completamente, falou, olha, eu vou tirar 1/4 a cada semana porque eu acho que já dá para tirar. Depois ele me mandou o feedback da criança. A criança está ótima, Simone, olha, ficou legal, isso deu muito certo, tal, não sei o quê. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito dela em Sorocaba, muito mesmo, que é outra pessoa extremamente acessível hoje, porque há 5 anos atrás
era um caos, né? Assim, de não ter resposta, tal, tudo mais. Depois disso, eu acho que a pessoa foi... Porque eu sempre coloquei muito, você não vai deixar de ter o fulano de tal na sua vida. Eu sou temporária. Todos nós profissionais, eu, a gradual, o neuro, o psiquiatra, todos nós somos trocáveis. A criança não. Então, o pai tem que ver o que encaixa no perfil dela. Poxa vida, igual essa mãe, eu vou lá na neuro só para mostrar que meu filho não precisou usar antibiótico. Poxa, que legal que você vai lá, mas depois eu vou mudar. Porque essa não serve mais para mim. Não, não muda, a pessoa é boa, dá uma chance. Vai lá, ouça o que ela vai falar. Então, Suemi, nesse sentido, por causa de alguns ruins que tentam vender a imagem da cura, a gente acaba pagando um pato. Então, da mesma maneira que o cidadão que fala, eu vou curar, os pais correm, vendem tudo, se desesperam para ir, quem está por fora e que está fazendo uma coisa razoavelmente séria, pega uma implicância com todo mundo. Então, veja você, anos eu falando, olha, isso é para melhorar a saúde, olha, isso é para dar chance para terapia, olha, não sei o quê. Elas podem ser, todas elas, sujas, com alguém que vem falar, eu faço uma pílula mágica, dê Speak Smooth para o seu filho, que ele vai começar a falar, a fábrica do Speak Smooth está enfrentando uma série de problemas, de processos, porque eles usam justamente a palavra Speak Smooth para começar a linguagem. Veja, eu vou dar um ômega para o meu filho e eu vou mandar todas as fonos picarem os diplomas, né? Porque o trabalho da fono não foi nada, o trabalho da psicóloga não foi nada. Não é bem assim. Então, isso eu acho que sempre tem que ser salientado. Não é uma proposta, não é uma promessa de cura. É uma promessa de melhorar a saúde. Ponto. Simone, dá uma dica para as nossas mães em algum lugar, que elas possam ter acesso a uma informação de confiança, de qualidade, quando elas se interessam por esse tema, pelo assunto. Como é que elas começam? Tem algum lugar que elas podem tirar uma dúvida como essas que você tirou, mas que seja acessível para todo mundo? Tem um site que é o site que eu recomendo, que é o www.autism.com. Que eu realmente acho que é um dos que reúne trabalhos, falando bem e falando mal, e que a pessoa pode olhar num todo, sem aquele desvaneio da paixão, né? Porque tem muita gente que escreve blog hoje em dia no Brasil. O Brasil hoje está floreado de blogs, né? De mães de autistas, tios de autistas, parentes de autistas. E que às vezes vem com uma visão que assim, nossa, eu usei o óleo da mameluca 3 noites de lua cheia e foram super bom. E passa aquilo como uma verdade absoluta. E acaba fazendo uma formação de opinião, né? Então, assim, eu recomendo. Eu antigamente ainda recomendava alguns blogs, hoje em dia não recomendo muito. Eu sempre coloco para os pais olharem o autism.com, por quê? Porque lá você tem diversos artigos que você pode ler, que você pode procurar, se informar, que tem coisas... Você sabe que esse campo do científico ainda é muito pequeno. Tudo bem, tem mais de 630 publicações só de gastrointestinais para autismo, mas ainda é pequeno. Por quê? Porque você não consegue fazer trabalho com duplo cego, você não consegue fazer trabalho placebo. E eu não tenho coragem, por exemplo, eu vou usar ocitocina. Então, crianças, parem de fazer as terapias, parem de fazer dieta, porque nós vamos usar ocitocina e só ocitocina para ver o efeito dela. Putz, eu não consigo fazer isso no meu consultório, né? Até porque é um consultório privado. Se fosse um hospital escola, a gente poderia até montar. Vamos montar um grupo que vai receber medicação e não sabe que está recebendo placebo. Isso dá para fazer em um hospital escola. Em consultório privado não tem como, né? O que a gente pode fazer, e isso assim, eu estou caindo ainda a minha ficha que eu tenho que fazer isso, é sentar e fazer tudo. Isso aqui deu certo para isso. Com esse tipo de intervenção, metil B12, que é que todo mundo quer usar para fala. Pô, sabe, metil B12 vai ajudar a metilação, essa coisa toda, tal, tudo mais.
Mas realmente ajuda para a fala? Não aumenta muito o sensorial? Então, isso daí são parâmetros que a gente já tem no consultório que, isso dá certo para criança desse porte, isso não dá certo. É a história da comida sem glúten para agressividade. Né? Então, toda criança que chega lá, todo adulto que chega lá com um comportamento autoagressivo ou heteroagressivo, eu peço para tirar o glúten, toda. Os pais têm o período de 4 semanas, que é o período até o retorno, para tentar introduzir outros alimentos, enquanto isso está fazendo exame. Eu não estou tirando o glúten por causa do exame, eu estou tirando por causa da condição clínica. E isso no autismo.com, ele te coloca situações, seu filho tem muito isso, pensa em tirar tal coisa para ver como ele responde. Seu filho come banana e fica com as bochechas vermelhas e fica com as orelhas vermelhas, tira esses alimentos que contêm tal coisa. Seu filho apresenta tal coisa, tira isso para fazer tal aquilo. Aí eles colocam também, olha, padrão ouro, o que é o nível A? Né? Em medicina a gente tem nível A, B, C, D e E. Nível A de evidência. O que é o nível A de evidência em autismo? Não é risperidona, é melatonina para sono. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o psicotrópico ele não é para curar o autismo, nem para tratar o autismo. É para ele segurar a peteca das comorbidades como agressividade. A primeira coisa. Então, se chega lá um paciente que está tendo agressividade, já usa aripiprazol, já usa risperidona, está usando topiramato, está usando neuleptil, a primeira coisa que você vai fazer, vamos fazer a dieta. Depois disso, a gente vai conversar. E a dieta vai ser 1 ano, não vão ser uma dieta de 3 meses para a gente avaliar. Quanto maior a criança, maior o tempo de dieta. Tem pais que vão lá com os meninos de 18 anos, que já têm agressividade, e fala, para quando vai ser dieta? Para o resto da vida. Provavelmente para o resto da vida. Porque a gente já tem uma condição aí de comorbidade importante. Né? Então, isso vai variar do paciente para o paciente. E esse site, ele tem umas coisas bem assim, bem pontuais. Tá acontecendo isso com seu filho? Pensa nessa alternativa. Ele não te fala, dê 5 gotas de mameluca, tal. Não, ele não faz isso. Mas ele fala assim, converse com o médico do seu filho se não vale a pena pesquisar sobre isso. E tem um Facebook de autista, que é o autismo360.com, que é bem interessante, gente. Isso eu acho interessantíssimo, e eu fiz para o Felipe isso. Então é assim, vem lá, e é bem engraçado. Eu sou autista, eu ainda tenho dificuldade para dormir, eu tenho isso, eu faço alimentação tal, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. São os autistas que escrevem o que estão dando certo para eles. É fantástico isso, gente. É fantástico. E aí até rola uma rede de relacionamento, que também é outra coisa à parte para você se divertir, porque assim, eu não quero gente que tenha cachorro, eu não quero gente que tenha toque. É assim, sabe, eu quero um moreno alto, assim, não é, olha, eu não quero que tenha toque, eu não quero que tome tal medicação, eu não quero que faça isso. Gente, aí eu lembro e falo assim, gente, é muito pontual. E eu fiz para o Felipe até para ele fazer outros amigos. Dele assim para mim, mas o que é isso daqui? Que eu não sei, né? Eu falei, é que toma uma medicação. Tá. Que daí entram as meninas também, né? Para puxar assunto e tal, tudo mais. E é muito divertido esse negócio, porque assim, aí você vê os critérios que a pessoa quer. Olha, eu posso ser seu amigo, mas eu não quero ter outra coisa a mais com você. Eu não quero ter uma date com você se você faz tal e tal coisa. Bem assim, né? Bem rasgado. Simone, eu queria agradecer muito a tua presença. Eu acho que esclarece bastante para todas as mães essa questão da medicina funcional. É nova aqui no Brasil, né? Eu não sei se no mundo é nova, né? Mas para o Brasil é uma coisa muito nova. Eu acho que, além disso, você ainda é mãe já de um garoto maior que foi tratado, e que também isso é muito importante para as mães ouvirem, é muito confortante ouvir, né? Pelo menos para mim. Foi muito confortante ouvir. Nossa, eu tô aqui, parte aliviada da parte... eu acho que é temeroso a história da adolescência, da chegada da adolescência, porque, inevitavelmente, se ele não se atentar ao fato do autismo, alguém conta para ele, né? A parte do bullying também, né? É uma época muito dura de ser enfrentado, né? Então,
a tua presença ela é muito importante por causa disso. As mães, assim, acho que elas mandaram bastante perguntas aqui, várias elas são bem similares, e várias durante a entrevista eu sabia que você ia tirar as perguntas, então nem todas estão aqui, né? Mas muito obrigada. Se você quiser dar um recadinho aqui para as mães, mas acho que quer falar alguma coisa? Acho que... Então, como eu falei antes, se você quiser ter uma informação um pouco melhor sobre a parte de medicina funcional para autismo, eu acho que o melhor site ainda é o www.autismo.com. Eu tenho uma fanpage chamada Autismo Tratamento. Ela não tem o intuito de ensinar dieta, nada disso. O intuito dela é divulgar curso. Então, assim, vai ter curso da Gradual, não sei o quê, tem colônia de férias da Ana Marta, tem coisa na CDI, mais nesse sentido, para as pessoas verem. E os trabalhos que foram publicados. Então, por exemplo, olha, saiu aqui um estudo falando da ocitocina há tanto tempo, tal. Converse com o seu médico. Leve para o seu médico. Então, tem muitas coisas que eu coloco lá com o objetivo do leve para o seu médico para ver se encaixa no perfil da criança, né? Internet é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado hoje, porque tem muita gente de boa índole tentando ajudar de uma maneira muito legal. Tem vários querendo vender vários produtos, então fiquem espertos para a venda de produto no geral, né? Mesmo venda de trabalho. A pessoa que falar para você, eu curo, você foge, né? Porque é o único conselho que eu poderia dar. Ou então, se você for ouvir, ouça com ouvido de mercador, acate a orientação, porém, não ponha a sua perspectiva lá em cima e acaba... Veja, pais de autistas, isso dá para falar tranquilamente. A gente tem um gasto maior do que com criança típica. Então, muitas vezes, os pais vão ter que optar em fazer uma coisa ou fazer outra. No consultório, quando o pai chega para mim, doutora Simone, eu não dou conta de fazer as duas coisas. Eu passo lá uma suplementação básica e falo, você dá conta de vir aqui uma vez por ano? Então tá, de cada 6 meses você vai pedir para o seu pediatra fazer tal exame. Ponto. E vai usar no mínimo tal coisa. Não deixe de fazer as terapias. Então, quando você está procurando uma pessoa que ela está te vendendo a cura, não deixe de fazer as terapias, porque elas são parte importante, elas mudam. As meninas da Gradual vão ficar muito chateadas comigo, não é só o ABA, tem mais coisas para fazer, tem coisas para trabalhar. Eu acho que a Gradual eu recomendo muito, porque ela sempre tem um jogo de cintura bom com os outros profissionais, conseguem conversar. Os pacientes de fora, eu mando um monte de gente para elas, porque eu sei do serviço que tem à distância. Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo, mais importante que procurar a cura, eu acho deixe seu filho bem, deixe seu filho saudável, deixe seu filho feliz, veja o que dá prazer para ele, né? Veja realmente o que você está... Veja se você não está perdendo tempo em ficar em tanta coisa da internet e deixando de ver seu filho, entendeu? Agora, a partir de 19 de dezembro, eu entro de recesso de internet, porque só eu e Felipe, 1 mês, direto. Então, sabe, prioriza a pessoa e não priorize o autismo. Porque a hora que você prioriza o autismo, você esquece de ver seu filho. Tá bom? E muito obrigada pelo convite. Então, muito obrigada e até o próximo Entre Nós.